Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de história para vocês. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a cafeicultura. Vamos falar um pouquinho sobre o café. O que foi que aconteceu com o café no Brasil? Por que esse up do café? Vocês gostam de café? Aquele cafezinho bem quentinho, aquele cafezinho com leite de manhã logo cedo. Ai, que delícia. Quem não gosta, né? Para dar aquela espertada na memória, para a gente ficar atento nas coisas. Pois é, o café tem toda uma história dentro do Brasil. E a gente vai dar uma pincelada em cima dela. Só uma pincelada, professora? Só, pessoal. Por quê? Esse assunto do café no Brasil é um assunto que você vai ver mais profundamente lá no quarto e no quinto ano. E já estamos no finalzinho do ano e eu preciso falar para vocês sobre essas questões para você não ser pego de surpresa no que vem. Beleza? Então vamos lá estudar um pouquinho o que é o café? Então vem comigo. Trouxe uma imagem para vocês bem bonita do café. Olha só! Um cafezinho bem quentinho com leite. Ah, que água na boca dá na gente, não é? E agora pela manhã, delícia! Quem aí tá em casa, assistindo, acompanhando, tudinho, pega lá um cafezinho para assistir a aula bem tranquilo. Sabia que o café ativa a memória, ajuda os neurônios a funcionarem melhor? Tem os seus benefícios. Em excesso, tudo em excesso faz mal, claro. Mas o cafezinho na medida certa, um ou dois, três golinhos aí, uma xícarazinha de café todo dia, faz muito bem à saúde. Tá certo? Vamos lá, me acompanha. O ciclo do café. Olha aí uma imagem para você dar uma olhadinha nesse ciclo do café, onde tem aí, ó, primeiro o plantio, desenvolvimento do fruto e da colheita, depois beneficiamento do café, o que é que ele traz de importante para a vida da gente, não é? Tudinho, bem gostosinho. Classificação do café, os grãos são bem escolhidos, classificados, né? Aqueles melhores é que servem para poder, ó, produzir aí o nosso cafezinho quente de todos os dias. A torra do café, o consumo do café lá nas indústrias, né? Porque o café vai para as indústrias, depois para os supermercados, até chegar à nossa casa, certo? Esse aí é o caminho que o café faz até chegar na sua mesa. Vamos lá. Quando e onde surgiu? Vê só. O ciclo do café no Brasil teve seu começo em 1727, início do século XVIII, quando chegaram ao país as primeiras mudas de café. Ninguém sabia como seria, se ia dar certo. Durante muito tempo foi plantado para consumo doméstico, para o seu próprio consumo. As pessoas cultivavam, né, para elas mesmas. A cultura em pequenas proporções no norte do país foi se expandindo em direção ao sudeste, quando a partir de 1870 teve seu grande momento no oeste paulista, na cidade de Campinas e Ribeirão Preto, lá em São Paulo, onde encontrou a terra roxa, solo rico para os cafezais. Olha aí, a terra roxa é um solo muito bom, muito fértil para o plantio do café. Com a queda nas exportações de algodão, açúcar e cacau, que era também o que o Brasil produzia muito também, né? Lembra do açúcar? A cana-de-açúcar? Pronto. Os fazendeiros sentiram a grande oportunidade de obterem altos lucros com o ouro negro. Opa! Que é o ouro negro? Café. As fazendas se espalharam. A produção exportadora começou a crescer. Os imigrantes, as pessoas que vinham de fora, principalmente os italianos, vieram trabalhar nas fazendas. Passaram a investir mais e ampliaram os cafezais. Na segunda metade do século XIX, o café tornou-se o principal produto de exportação brasileiro, sendo também muito consumido no mercado interno. Olha aí, mais um pouquinho da cafeicultura. A cafeicultura exportadora do café foi aos poucos se expandindo e logo atingiu índices de maior produto de exportação do país.
O Brasil chegou a exportar, minha gente, mais de 50% do consumo mundial. Ou seja, todo mundo que comia café comprava aqui no café, comprava aqui, que tomava café, comprava aqui no Brasil. Boa parte dos lucros do café foi investido na indústria, principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro, favorecendo o desenvolvimento desse setor e também na industrialização do Brasil. O processo de industrialização do Brasil começou ali, ó, ter caras e bocas, né, a partir do café. Claro, tem toda uma história lá com a cana-de-açúcar, mas o café ele veio dar uma nova roupagem, porque ele teve outros acontecimentos por trás dele. A gente vai ver mais à frente, presta atenção. Quais foram as consequências do ciclo do café? Vê só, a economia brasileira ficou muito dependente das exportações de café quando o preço do produto caía. Tá? A economia do Brasil ficou tão dependente ali do café, tão dependente, que quando o preço caía, o governo brasileiro ele começou a comprar estoques e queimava para aumentar o preço. Política de valorização do café, tá? Então a intenção era justamente essa. Eita, começou a produzir muito e não estava tendo aquela saída. Então o governo comprava como estratégia para poder dar aquele up, né? Comprava o excedente, o que ficou sobrando, comprava aquilo ali, para dar uma valorização do produto. Sendo que os barões, né, os donos, fazendeiros, não diminuíram a produção. Começaram também a querer ficar produzindo. E o governo que se virasse para comprar. Resultado, dívidas e mais dívidas foram adquiridas no Brasil. Porque o Brasil não tinha dinheiro para comprar tanto café e não tinha como sair do Brasil. E agora? Qual o problema? Então era uma guerra de poder aí entre fazendeiros e a política do momento, tá? Olha, concentração do poder político e econômico na região sudeste. Como era uma região que mais produzia café, então ficou focado ali, no sudeste. Aumento do desenvolvimento industrial urbano no sudeste, certo? Ou seja, as indústrias começaram a crescer mais e mais. E aí, lembra daquela produção excedente que o governo comprava? Pronto, era para os barões dos fazendeiros não expandir tanto mais as fazendas, até porque não estava dando conta da saída. Mas aí o que foi que fizeram? Não, vou expandir e o governo mais uma vez que se vire para poder dar conta. Imigração europeia para as lavouras de café e indústrias do sudeste, tá? Ou seja, veio muita imigração, muito europeu veio para cá para poder trabalhar nas lavouras de café. Construção de ferrovias para escoar a produção do café no interior de São Paulo para o Porto de Santos. Então, como o café era produzido no interior de São Paulo, foi preciso ter alguns meios de transportes para levar até o Porto de Santos. E aí foi quando começaram a abrir as ferrovias, os trens, né, a vapor. Olha aí, aí já vem uma outra transformação que foi o dos meios de transporte, tá bom? Então, o café ele trouxe um levante muito grande para a história do nosso Brasil. Mas o que é o café? O café é uma bebida aromática de forte sabor que é apreciado no mundo inteiro, né, minha gente? Muito importante na economia do país, contribuindo para o seu desenvolvimento. Então, até hoje, o café é um grande produtor, tá certo? Porque é uma bebida que vicia, na verdade, né, minha gente? Ou coisa boa é café. Ó, o café é fruto exótico a partir do seu habitat natural lá da África. Opa, de onde foi? Qual é o habitat natural do café? África. Difundiu-se por vários lugares do mundo e dentre eles chegou a Guiana Francesa. Daí por obra e graça, dizem da simpatia que o militar português Francisco de Melo Palheta despertou na mulher do governador local, ele, no caso, trouxe para o Brasil algumas sementes que foram plantadas no Pará em 1730. E aí começou, né, esse vício do café. Importância econômica. O café, principal responsável pelo desenvolvimento do Brasil na época do Segundo Reinado, ou seja, porque existiu o primeiro reinado e depois o segundo, que é um outro assunto de história que depois vocês verão direitinho, tá certo? As primeiras mudas foram trazidas da Guiana Francesa por volta de 1727, como a gente viu no textinho anterior.
pelo aquele rapazinho, cadê? Deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó. Ó, pelo português Francisco de Melo Palheta, certo? Que trouxe para o Brasil algumas sementes que foram plantadas no Pará, tá? E foi plantada no Pará, como está dizendo aí, certo? No textinho. Olha aí, ó, um desenho, uma pintura retratando aí alguns trabalhadores na lavoura de café. Para vocês darem uma guinada aí, para vocês verem como era o processo. Olha aí, foi em São Paulo que a produção mais prosperou do café e era uma briga de políticos e barões, que eram os fazendeiros, tudinho. Foi toda uma estrutura, né, na sociedade, com esse novo ouro negro, que era o café. Olha aí, vieram muitos imigrantes de fora. Vieram, ó, como a entrada de escravos no Brasil foi proibida, muitos povos vieram a trabalhar nas fazendas de café. Veio alemão, japonês, italiano, português, veio de todos os lugares imigrantes para cá. Por quê, minha gente? Com a Lei Áurea, que foi, né, a libertação dos escravos, as pessoas não podiam ser mais, né, comercializadas como escravos de fora para cá. Então, com esse encerramento dos escravos, né, então foi feito um incentivo muito grande por parte dos fazendeiros para que imigrantes viessem para cá para trabalhar nas lavouras. Mas quando chegaram aqui, minha gente, a situação era muito precária, né? As casas eram precárias, muitos europeus deixaram as lavouras e foram trabalhar nos grandes centros com outras coisas. Então, houve toda uma estrutura para poder incentivar esses imigrantes para cá, já que não se podia comercializar mais escravos de fora para cá, entendeu? Seu cultivo proporcionou melhoria na infraestrutura brasileira da época. Então, o café, além de tudo, ele trouxe uma mudança na infraestrutura brasileira, né? Nos meios de comunicação, nos meios de transporte, em como as pessoas se locomoviam. Olha só, o café começou a ser produzido com o objetivo de ser exportado para a Europa e para os Estados Unidos. E a partir de 1830, os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Com o passar do tempo, o cultivo do café se expandiu para Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Mato Grosso do Sul, lá no sul do nosso Brasil, tá bom? Eram necessários muitos trabalhadores para a produção do café e os proprietários, minha gente, do café, exploravam o trabalho escravo. Em 1850, o tráfico de escravizados comprados na África foi proibido e os fazendeiros começaram a comprar escravizados no Nordeste, onde a produção do açúcar diminuía. Então, no Nordeste, veja, no Sul no Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, estava tendo um levante do café. Aqui no Nordeste, ainda tinha a cultura da cana-de-açúcar. Então, muitos escravos se concentravam aqui. Eles não podiam mais comprar de fora para cá. Então, o que foi que os grandes fazendeiros faziam? Compravam do Nordeste, porque com o levante do café, o açúcar começou a diminuir o seu número de exportação. Começou a diminuir. E aí, aqueles escravos que estavam lá nas lavouras de cana-de-açúcar começaram também a ser comprados, né, para trabalhar nas lavouras de café, tá bom? Então foi por isso, né, já que não podia comprar de fora, começaram a comprar do Nordeste. E fazer também um incentivo, né, para os imigrantes aqui no Brasil. Olha aí, o tráfico interno. Para a produção de café, era necessário muitos trabalhadores. E os proprietários das terras exploravam o trabalho escravo trazidos diretamente da África, tá bom? Em 1850, o tráfico de escravizados foi proibido e os fazendeiros, minha gente, começaram a buscá-los no Nordeste, onde a produção de açúcar estava diminuindo, como eu acabei de explicar para vocês. Já os imigrantes eram trabalhadores livres, eles eram livres, mas deviam ceder parte da produção aos donos das terras que cultivavam. Depois, passaram a receber pagamento pelas tarefas realizadas.
um pagamento muito, muito pequeno. Já esse ceder parte da produção era muito grande e não compensava. O trabalho, minha gente, era praticamente, só não era escravo porque ele pagava, né, fazia um pagamento pelo trabalho realizado. Muitos imigrantes foram enviados para trabalhar nas fazendas de café dos estados de São Paulo. Os fazendeiros, acostumados com a escravidão, ofereciam condições de trabalho muito desconfortáveis, diga-se de passagem. Os salários muito baixos, geralmente atrasavam, viviam em moradias muito precárias e geralmente não havia escolas nem assistência médica para os imigrantes. Então foi toda uma situação. O café ele veio como um grande levante, como o ouro negro, certo? A cana-de-açúcar deu uma caída e aí o café deu aquele levante no Brasil, modificando muita coisa na infraestrutura desse nosso grande país. Teve sua grande importância, mas em compensação também tinha seus pontos negativos. E um dos pontos negativos foi essa situação dos imigrantes aqui no Brasil, certo? Onde sofreram muito, muito mesmo. E aí, minha gente, a gente encerra, né, em partes essa cultura, né, essa cafeicultura no Brasil. O que foi o café dentro do nosso Brasil, tá bom? Como foi que ele se findou, quais foram as mudanças, tudinho, as consequências. E aí a gente vai para a nossa hora da atividade, tá bom? E eu tenho uma pergunta muito simples para vocês. Eu vou deixar aqui na tela essa pergunta. Você vai pegar seu caderno, o seu lápis, vai copiar e vai tentar responder. Caso você não saiba a resposta de imediato, vai lá no YouTube, volta um pouquinho a minha aula que você vai ver que você vai encontrar as respostas tudo bem direitinho. Tá certo? Ok? E se você segue aí o livro da Buriti, tem lá no livro da Buriti. Acredito que na página 88 e 89 vai falar um pouquinho sobre essa formação do povo brasileiro com a cultura do café. Tá bom? Olha aí a pergunta para vocês. Por que os fazendeiros passaram a comprar trabalhadores escravizados no Nordeste e incentivaram a vinda de imigrantes para o Brasil? Por quê? Por que será que os fazendeiros passaram a comprar trabalhadores escravizados no Nordeste? E ainda assim começaram a incentivar a vinda dos imigrantes para o Brasil. E aí? Uma perguntinha para você pensar, certo? Se tiver dúvidas, volta aí a aula lá no YouTube, preste atenção direitinho que você vai ver as respostas, tá certo? E essa foi a nossa aula. Como revisão do dia, trago aqui para vocês analisarem e pensarem um pouco no seguinte. O nosso Brasil ele tem toda uma história, não foi? Começamos a falar sobre a formação do povo brasileiro, sobre as culturas que a gente tem aqui presente, português, africano, indiano e tantas outras que veio a contribuir para a nossa cultura. Também falamos das nossas riquezas, riquezas essas que o nosso solo produziu, certo? E que foram trazidas para cá também, como o ouro, que é daqui do Brasil, como a cana-de-açúcar, o café que veio de lá para cá. E aí o nosso solo é muito rico e trouxe essa abundância, né, de riquezas, de especiarias que vieram dar esse levante, uma nova cara para o nosso Brasil, tá bom? E aí falando um pouquinho para vocês sobre todo esse processo de industrialização que veio a dar uma nova face para a história do nosso Brasil, tá bom? Então, o café, conhecido também como nosso ouro negro, o nosso cafezinho de todos os dias, cafezinho preto muito gostoso, que com leite fica melhor ainda, certo? Tá aí toda a sua história na nossa aula de hoje, como foi que ele surgiu aqui no Brasil, tá certo? Espero que todos tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada pela presença de vocês, espero que tenham entendido e mais uma vez, tá? Não vai aglomerar, fique em casa, assiste as aulas bem direitinho, já está no final do ano. Vamos colocar, fixar todos esses conhecimentos dentro da nossa mente para que a gente possa cada dia mais ir crescendo na nossa aprendizagem, crescendo na nossa concentração. E não esquece do teu cafezinho diário de todos os dias para ajudar os neurônios a pensarem, tá bom? Então, beijo para vocês,
Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!